que nós iremos abordar aqui? Eu vou falar um pouco sobre a história do Postgres, né? O Database Engine do Postgres, o padrão. Iremos falar sobre observabilidade, o PG Functions and Views, Extensions, PG Stats, Dashboards, que eu vou mostrar alguns dashboards para vocês, que nós temos lá no nosso ambiente que a gente monitora. E, no final, dúvidas e perguntas, né? Então, vamos iniciar. Por que eu coloquei essa introdução, né? Postgres Database Engine? Porque, assim, só para a gente entender um pouco de um conceito básico. Quando eu instalo o Postgres, né, no meu Linux, lá no meu ambiente, se você olhar o tamanho do pacote do Postgres, vai dar aproximadamente 59 megas. Então, você instala apenas um engine de banco de dados. E algumas coisas para você coletar, tirar algumas métricas, tem algumas dependências do SO, algumas extensões, né? Então, isso nós iremos abordar durante a palestra. Então, o Postgres vem enxuto, né? Quando eu instalei, é apenas a engine ali, com alguns contribs, lógico, que vem lá no pacote padrão. Mas, né, aí tem toda aquela opção que a pessoa já falou, né? Extensibilidade, né? Essas flexibilidades que o Postgres tem. Então, vamos lá. Agora um pouco de clichê, né? Sobre observabilidade, que nós temos três pilares sobre observabilidade. Um deles são os logs, né? Que são os registros que possuem data e hora do evento, né, que ocorreu algum incidente, ou alguma instabilidade, ou alguma coisa. O segundo são as métricas, né? São as medidas que eu tenho, né, para me medir a performance. Hoje minha query demorou 10 segundos, ontem demorava 5, semana passada era 2 minutos, o que houve, né? Então a gente tira métricas para saber realmente o que é rápido, o que é lento, né, se está o comportamento normal ou não. Né? E o tracing, né, são os registros detalhados das chamadas, né, onde você pode ir mais a fundo para você ter uma rastreabilidade do problema, né, para você poder reproduzir realmente o que houve. Né? Então, esses são os 3 pilares de observabilidade. Né, se você pegar na teoria de uma forma bem resumida, tá? A intenção não é entrar tão detalhadamente nesses pilares. E agora eu vou fazer um pouco de analogia onde esses pilares se encaixam no Postgres, né? No nosso ambiente de banco de dados Postgres. Os logs, né? Então, no Postgres, quando você instala, ele tem aquele arquivo de configurações lá no post.conf, que você pode alterar tanto via sistema operacional ou como alter system, tanto faz. Onde você pode falar assim, cara, loga X queries que demorou tantos segundos, logar conexões, desconexões, checkpoint, auto-vácuo e etc, né? Então, a gente pode configurar no Postgres esses para logar, o que a gente logs, né, que é importante, para ele escrever naquele arquivinho de log dele, para a gente ter essas métricas de logs, né? Métricas as métricas, né? Uma opção bem legal que eu gosto muito é o SQL Queryable Metrics. Você pode ir onde nós vamos abordar os catálogos, nas views do Postgres, e você pode escrever queries na SQL e tirar métricas, né? E a questão de trace, que é um pouco mais complexo, mais baixo nível, onde você pode ter fazer o explain dos planos, local trace, usar debuggers, né? Atachar o processo do Postgres lá e fazer um debugger mais a fundo. Tá? Então, esses são é uma analogia dos pilares da observabilidade, onde eu posso encaixar ele no Postgres, né? Então, a observabilidade envolve monitoramento, log, tracing, né? Eu fazer esse bem bolado dessas 3 métricas, 6 pilares, né? Para me poder saber realmente o que está ocorrendo no meu ambiente. Para não ter aquele achismo, né? De hoje está lento, rápido e, né? Aumenta a máquina, faz scale-up de RDS e assim vai, né? Então, o Postgres provém de várias métricas, né? Que a gente pode estar coletando, né, essas métricas e armazenando em alguns sistemas de monitoramento, onde eu posso olhar os catálogos, eu posso olhar o System View, cumulativo System Views, que nós vamos abordar algumas importantes aqui, com detalhes, né, e também usar extensions, né, tem algumas extensions que vai prover informações que você não tem por padrão no Postgres na instalação default dele, né. Mais ou menos, nós temos 44 views, né, baseado em 115 functions, hoje você tem a versão 16 do Postgres, tá? Na 17 deve ter aumentado, foi quando eu montei a palestra, ainda estava no 16. Quais são os principais componentes envolvidos na observabilidade do Postgres, né? Então, eu tenho o monitoring, o logging, o tracing,
os alertas, que é a criação dos alertas baseado, né, nas métricas coletadas, né? E, em cima disso, configure tuning para mim fazer um ajuste fino no meu ambiente, baseado nas métricas que você vai coletando, né, no seu ambiente durante o dia a dia. Tá bom? Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode levantar a mão aí, a gente para e responde, sem problemas. Então, vamos lá. Vamos entrar agora mais nos problemas típicos que temos, né, no dia a dia, né, como DBA. Queries, né, com performances pobres, fracas, né, alta latência, slow vacuum, table boot, né, high I/O wait times, né, são problemas típicos que temos nos nossos ambientes de banco de dados. E, às vezes, por você não ter um monitoramento, uma observabilidade, você fica meio sem saber o que está ocorrendo, né, sem entender. Então, o Postgres nos provém de quê? Das PG Stats, que eu gosto bastante para analisar o ambiente, né? O que é PG Stats? É um prefixo, né, do Server Activity Views, né, para você saber realmente o que está acontecendo no seu ambiente de banco de dados Postgres. E eu tenho a Statistic Collect Configuration, que está no post, fica no post.conf, né, se vocês, quando vocês instalam lá, ele tem essa configuração que ele fica coletando. O padrão é on, já vem ligado, tá? Esse Statistic Collect ele fica coletando já. E ele fica coletando métricas de quê? Eu posso olhar número de linhas da minha tabela, né? Por exemplo, eu não preciso fazer um count na minha tabela para saber quantas linhas ela tem, né? Que muita gente faz isso em ambiente de produção. Ah, quer saber? Você pode ir no catálogo do post e descobrir quantas linhas tem na minha tabela. Quantas linhas, inclusive, linhas duplas mortas, né? Quantas linhas foram atualizadas, e assim vai, né? Eu consigo toda essa informação no catálogo. Informações sobre o vácuo, sobre analyze, sobre índice, auto-vácuo, auto-analyze, tudo isso a gente obtém, né, nos catálogos do Postgres, nas PG Stats da vida, né, que nós iremos abordar algumas. Não confundir com a PG Stats, é o PG Statistics, né, que essas são views de sistema que você vê a estatística da tabela, né, que é a cardinalidade lá, os dados que mais se repetem, tal, toda aquela opção que o Query Planner usa, né, então não confunda. E aqui eu coloquei o link da documentação, tá, que é da versão corrente, que é a 17, onde você vai ver todas essas PG Stats aqui, com detalhes, falando sobre cada uma delas, tal, que eu não consigo abordar todas, né? Aqui, que o meu tempo é curto. Então, vamos lá. Então, eu tenho a Dynamic Static Views, né? Toda Dynamic Static View tem um PID. Então, você dá um select list from lá, PG Stats, lá, Vacuum Progress, ela vai ter um PID, que é a informação do processo, daquele vácuo que está executando, ou alto vácuo, né? Então, você identifica o processo. Cada conexão tem seu processo, né? Igual o back-end, igual a conexão normal, né? E assim que é encerrado, a conexão é descartada, né? Acabou o processo de vácuo, o alto vácuo, o reindex, a conexão é encerrada. Essa aqui, eu coloquei aqui algumas das principais Dynamic Views, né? Essa bem famosa, PG Static Activity, né? Você vê tudo que está chegando no seu servidor de requisições. Eu tenho a PG Static Application, PG Static Subscriber, ao Receiver, inclusive eu dupliquei aqui, PG Static Progress Based Backup, tá? Progress Copy, Progress Create Index, que eu vou abordar ela, e a Process Vacuum. E tem mais, tá? Eu coloquei só algumas principais aqui. Então, agora vamos analisar a PG Stat Statístico, por exemplo, né? Como eu falei, todas têm o quê? Um PID, né? Que é o processo de estar executando. Você tem qual usuário que está executando alguma coisa no seu servidor de banco de dados. Eu tenho o Application Name também. Eu tenho datas, né? E horário, né? Que quando ela entrou, quando ela mudou de estado, né? Todas essas informações. Eu tenho o estado dela, né, o state da minha query, se está ativa, se está idle in transaction. Né? E eu tenho a query, que está sendo executada. Né? E o back-end também aqui, ó, o client back-end read. Então, essa é a PG Static Activity é bastante utilizada, né, para a gente olhar o que está chegando de requisição no nosso banco de dados. Né? E agora vamos olhar, também são duas bem utilizadas, que é a PG Static Progress Vacuum, né? Você está lá, um vácuo está rodando, e você fala, nossa, demorando demais. Aí você fica meio sem entender, aqui você pode analisar mais a fundo, né? Por quê, qual fase que está, o que está ocorrendo, né? Então, da mesma forma, eu tenho o meu PID,
eu tenho o nome do banco de dados, eu tenho qual a fase que ele está fazendo o scan da minha heap, do meu index, né? E você tem quantas tuplas mortas, a quantidade de linhas, né? O count, em bytes. Nossa, quer saber quantos gigas de tuplas mortas eu tenho nessa tabela? Então, aqui você vai ter essa informação que ele vai te falar, né, Lau? Ah, estou limpando 1 giga, estou limpando 500 megas. Você fala, nossa, 10 megas demorando desse tanto. Opa, tem alguma coisa errada. Né? Então, aqui você consegue ter essa informação. Né? E aqui eu tenho total de índice, quanto já foi processado, né? O índice total, quanto já processou. Então, você tem essas informações detalhadas do vácuo. Tá bom? E a PG Stat Progress Create Index, né? Quem nunca criou índice, demora, fica lá, e aí, como é que vai? Vai demorar quanto tempo? Quanto tempo? Você pode ter essa informação agora, né, no Postgres. Da mesma forma, eu tenho o PID, você tem o nome do banco, qual o comando está sendo executado, estou fazendo o Create Index, qual a fase que ele está, ele está fazendo o build do índice, fazendo o sort das tuplas, está vendo? Os locks total que teve na tabela, etc., né? Olha lá, quantidade, locks done, já terminou, quantas tuplas já foram processadas, né? E em cima de aqui, você pode, igual eu falei lá, você pode montar queries em SQL, até inclusive calcular a porcentagem, quantos por cento do meu Create já rodou, porque aqui, por padrão, essas são as informações. Se você quiser mais uma coisa elaborada, aí vai ter que fazer uma query, aí você pode calcular a porcentagem, né, de quanto do seu Create Index está lá, 50%, 70%, entendeu? E eu tenho acumulative statistics, né? Como o nome já fala, elas são acumulativas. As statistics view, ela vai lá, o processo entra, terminou, morreu, zerou, né? Acumulative statistics já é diferente. Eu vou acumulando informações. Ele vai fazendo um incremento ali, né? Eu tinha 1, passei para 2, 3, 20, 30, assim vai. Por isso que o nome fala, né? Cumulative Statistics, que também provém ótimas métricas para o nosso ambiente. Então, ao back-end incrementa os valores. Então, eu fiz um insert, fiz um update, né? Ele vai incrementando lá nos cumulativos updates. Aí você tem algumas, eu vou mostrar as WIDEs, que são global para o cluster e que são por banco de dados, tá bom? Então, os valores são constantemente incrementados, de acordo com os back-ends. Cumulative Statistics são coletadas na Shared Memory. Né? Isso foi mudado a partir da versão 15. Né? Até a versão 14, você lembra, o Post criava lá um diretóriozinho PG-TMP Stats, onde ele acumulava. Agora, da versão 15 para frente, está na Shared Memory, tá bom? Mudou a arquitetura. E, quando eu restarto o Postgres, minhas cumulativas são resetadas ou não? O que vocês acham? Quem acha que é resetado quando eu dou um restart no meu, ou na máquina ou no Postgres? Levanta a mão. Quando você restarta, não é zerado. Para você zerar, você tem que executar essa funçãozinha aqui, ó, PG Stat Reset. Ele reseta ela no contexto do seu banco de dados, que tá. Tem outras, tá? Para fazer reset em outro, por exemplo, da PG Stats Tables lá, é outra função, tem várias, né? Naquele link que eu mostrei para vocês lá. Tem as que você pode resetar as estatísticas, né? Então, o restart não zera. Para zerar, você tem que usar o PG Stat Reset para zerar. E é no contexto do banco de dados que você está conectado. Né? Aqui eu coloquei o link da documentação, onde você vai ver as outras demais functions que você faz o reset das suas cumulativas estatísticas. Ah, Osano, por que é legal resetar? Às vezes você fez alguma mudança de parâmetro no seu ambiente e você quer ter novas métricas, né? Então, você vai lá, muda o parâmetro e faz o reset para você ter as novas métricas. Então, é uma coisa interessante. Tá bom? Então, aqui eu tenho uma cumulativa estatística, essa também é bem famosa, né? Quem trabalha no dia a dia deve usar bastante, que é PG Stat Database, onde eu tenho lá meu database ID, o nome, e eu tenho essas informações que são acumulativas, tá vendo? Os números grandões aqui, auto-incrementado, onde eu tenho quantidade de blocos que são leads, né? Block read, as tuplas são retornadas, fetch, insert, update, delete, né? Então, esses valores aqui
são constantemente incrementados pelos back-ends, né? E aqui, ó, repare que embaixo, no final, como diz o Charles, né, que ele falou aquele dia, né, quem é inteligente está enxergando, está pequeno, né? Aqui, ó, aqui tem o stat reset. Então, se eu executar aquela function, ele vai falar assim, opa, resetou, ele vai aqui, atualiza aqui e grava, ó, foi resetado tal dia, ele guarda um timestamp aqui, ó. Inclusive, a minha aqui está null, porque eu nunca resetei, tá vendo? Então, lá, ele guarda essa informação aqui, de quando foi resetado. Então, cumulativo statistics, né? Aqui eu fiz uma, igual eu falei para vocês, tem umas que a gente chama de cluster wide, que é a visão global do cluster. Aí eu tenho por relation, né? Que é por database, ou por tabelas, né? Por índices, né? Que é a pgstats all tables, all index, pgstats io, né? Que eu tenho para tables e index, né? Da sequence, cluster wide, né? Que é a pgstats all, pgstats io, que eu vou falar dela aqui, que é bem legal. pgstats replication slot, e assim, né? Todas essas aqui. E também tem quem? As extensões. Né? Lembra que eu falei que algumas coisas notadas no default do Postgres, que é aqui, ó, a pgstat statement, ela já vem no padrão, basta você colocar lá na shared preload library lá, né, e fazer um restart do post, não tem que instalar nenhum pacote adicional, é só adicionar lá no conf e dar o create extension, ela já vai estar pronta, e ela vai fazer o quê? Ela vai coletar as suas queries que chegam no seu Postgres e vai armazenar, né, nessa view para você poder ver as queries mais executadas e assim sucessivamente. A AutoExplain também, que eu gosto bastante, que você pode, além de logar a query, loga o plano da query no log do post, também é bem interessante. Também é uma extension, tá bom? Não são acumulativas, são extensions e são adicionadas na Shared Preload Library, ambas, tá bom? Lógico, tem mais extensions que são interessantes para o ambiente, sim, tem mais, mas eu tentei colocar as principais, tá bom? Esse número aqui é a versão. Vocês reparem que a cada versão do Postgres, né, isso vem melhorando bastante, né, a comunidade vem disponibilizando mais system views, mais catálogos para a gente ter mais informações sobre o nosso cluster do Postgres, né? Ó, por exemplo, na PG 17 veio a PG Stat Checkpoint, na 16 veio a PG Stats IO, na PG 14 veio Stat Wall, né? Então, a cada versão vem surgindo novas views para nos ajudar no dia a dia, na nossa administração do nosso ambiente e na observabilidade, né? Então, acumulativo statistics, né? Então, às vezes a gente precisa fazer cálculos, né? Tirar informações, por quê? Porque são medidas que a gente tem que ter o delta, né? Como elas são acumulativas, eu coleto com que frequência? A cada minuto, a cada 30 segundos, a cada 10 segundos, a cada segundo, se eu sou mais agressivo, entendeu? Então, você tem que fazer cálculos durante o intervalo da sua coleta para você saber que você, por exemplo, rows por quê? Por segundo, a quantas linhas eu estou atualizando? Por segundo, por minuto? Então, depende de como você coleta e de como você faz sua métrica, ou no Prometheus, ou nos Zabbix, depende da ferramenta que você está usando. Né? Que tem lá as fórmulas, tem o delta, né? Tem todas aquelas formulazinhas para você estar calculando. Eu tenho que calcular minhas taxas, né? Em cima dos meus valores coletados. Por exemplo, aqui são as tuplas atualizadas. Né? Eu coletei, por exemplo, aqui fiz um exemplo de uma coleta a cada 1 minuto. Se eu pegar aqui o 320.738 menos 158.000, deu 162.266 rows por, no caso aqui, eu coletei por minuto, então por minuto. Se eu coletasse a cada 15 segundos, 15 segundos, entendeu? Então, isso, vocês têm que tomar cuidado na coleta da métrica para fazer esse cálculo correto. Senão você coleta a informação, mas está analisando de forma errada, né? Então, tem que se atentar em relação a isso. Aqui eu coloquei um gráfico, onde você pode, em cima disso aqui, né, quantas linhas são atualizadas por minuto, aí eu coloquei um gráficozinho aqui, aí você pode fazer isso por database, de acordo com a sua query. Tá bom? Então, tomem cuidado com relação a esses acumulativos, para você não tirar informações erradas do seu ambiente. Tá bom? Então, vamos falar agora da PG Stat Wall. Ela entrou na versão 14, né? O nome já é bem sugestivo, né?
provém informação do UAL, do Postgres, né? Então, aqui você tem algumas informações legais, né? Que é o UAL FPI, que é o quê? Que é o UAL Records do checkpoint, né? Quantos UAL devidos teve após o checkpoint? Quantos foram gerados? UAL bytes, né? O UAL buffer set to low. Então, por exemplo, meu UAL buffer, ele está setando ali, por exemplo, que está 1. Falou, opa, você pode olhar e falar, opa, eu posso tentar mexer no meu UAL buffer, né? Fazer um ajuste mais fino. Porque, ó, o meu está 0, tá legal, minha configuração. Se ele começar a retornar valores ali, 1, 2, e ir aumentando demais, você pode ir lá na sua configuração de UAL buffer, você pode fazer um incremento ali. Entendeu? Então, essa cumulativa estatística, viu, provém dessa informação, que é bem interessante, né? Também eu posso ver o UAL write time e o UAL sync time, para me ver o quê? Se eu tiver com algum problema no meu disco de lentidão, né? Então, aqui você pode ver quanto tempo, quantos milissegundos está gravando para me ter um sync no meu disco do UAL. Entendeu? Então, é bem interessante também. Olha lá. O UAL write time, né? O tempo que ele está gastando, né, para fazer o buffer para o disk. O UAL sync time, o tempo gasto para fazer o UAL do files para o disk, né? Então, isso é bem interessante. Para você não ficar assim, meu disco está lento, aquela briga com o cara da infra, né? Não é, a storage está legal, né? Não sei o quê. Agora com nuvem é mais difícil isso, mas antigamente tinha, né? Então, aí você pode ter métricas e mostrar, né? Olha aqui, ó, está demorando, sei lá, 20 segundos para escrever 10 mega. Está muito ruim, entendeu? Então, você pode tirar essas métricas mais finas, né? PG Stats, BG Write, também, né? Que a gente provém métricas do BG Write, né? Nome também bem sugestivo. Buffer checkpoints, né? Quantas páginas eu estou escrevendo durante o checkpoint? Páginas sujas, né? Dirt pages que eu estou escrevendo no meu disco, né? Então, ali você tem informação. Dust buffer write do background writer, né? Então, meu buffer clean. Quanto que está limpo? Só que, a partir da versão 17, essa view ela foi quebrada, ela foi espalhada, né? Spread between entre PG Stats BG Write, PG Stats Checkpoint e PG Stats I/O. Né? Então, quem tem monitoramento aí e coleta métricas dela, e atualizar para 17, já fica o alerta. Nós passamos por esse problema. Você vai ter que fazer essa quebra aqui agora. Para você tirar todas as métricas que você tinha na BG Writer, agora, essas métricas aqui, ó, elas foram espalhadas nessas 3 views aqui. Tá bom? Isso é uma coisa meio chatinha que às vezes acontece. Tá bom? Muitas perguntas, sim, nós já temos um ambiente nos 17 rodando. Cumulative Stats All Tables, né? Para comandos DML, né? Então, eu quero coletar métricas de comando DML do meu ambiente. Então, aqui, ela tem mais colunas, né? Mas aqui eu filtrei o que é relacionado a DML, tá bom? Então, aqui, ó. Então, eu quero ver o que aqui? Eu quero maximizar o meu hot updates no meu ambiente. Eu quero ver esse número aqui cada vez menor. Tá? Eu quero minimizar o N-tuplas new page update, que isso aqui também é uma versão da parte 16. Alguém sabe o que significa isso aqui? Essa opção, que quando acontece isso aqui, ó, N-tuplas new page update. Alguém sabe? Isso aqui é quando você tem uma versão nova da sua tupla numa página e a versão antiga em outra página. Aí ele grava esse fenômeno aqui. Ele incrementa esse cara aqui. E a gente quer evitar isso, entendeu? A gente quer evitar isso. Tabelas com muitos updates, né? Que você não está vendo muito hot update. Às vezes é legal você mexer no fill factor dela. Tabelas que eu tenho muito update, tá? E, claro, né? Dropar índices não utilizados. Né? É perigoso, mas é necessário. Então, aqui eu tenho métricas de DML, tá bom? E nessa mesma tabela, PG Stats All Table, eu posso tirar métricas do vácuo também. O famoso vácuo, né? Então, é porque, a fonte está pequena, mas aqui a query, depois eu vou disponibilizar o slide para vocês, mas todo aqui tem a query lá em cima que eu executei, tá vendo? Tem o select que eu faço aqui, ó. Aí ele lista. Aqui, repare, ó, eu estou filtrando por quem? Por real name, né? Pela minha tabela. Então, a métrica aqui, é por tabela. Então, eu filtrei pela tabela PG Bank Accounts, né? Então, aqui, ó, tem a quantidade de linhas mortas, né? Quantas vezes
Quantas vezes eu tive uma rotina de vácuo nela, de alto vácuo, de auto-analyze, quantas vezes o vácuo executor passou por aqui, quantas vezes o alto vácuo executou aqui, o auto-analyze, né? Então, eu tenho essas métricas aqui, olha lá. E essas métricas, elas são computadas quando esse cara aqui, o track count, está habilitado. Que eu falei para vocês que o default é 1, tá? Então, lá no postgres.conf, tem esse parâmetrozinho aqui, que vocês vão ver lá que o default dele é 1, que ele fica gravando, atualizando essas informações aqui, né? Nessas tabelas dos catálogos, né? Aí eu tenho a informação de vácuo, tanto para minhas tabelas, as minhas heaps, quanto também para o meu índice, né? Se eu fizer a mesma query, trocando pgstat all tables, por pgstat all index, ou all sequence, eu vou ter a mesma informação para os índices e para a sequence, tá bom? E eu tenho auto vácuo, né? E vácuo metrics, né? Eu coloquei esse link aqui, que é uma coisa bem interessante. A partir do post 17 também, a gente teve uma melhoria muito boa no vácuo. Tá? Eu coloquei o link aqui do Git do committer, que chama Multi-Index Cycles. Né? O vácuo no post 17 agora, ele ficou mais rápido, ele está um pouquinho mais inteligente. Então, quem tiver curiosidade e quiser ler, eu coloquei o link aqui. Não vou entrar muito em detalhes mais de escovar bits, tá? Mas está aqui o link, quem quiser olhar. É bem legal, a mudança é bem interessante, tá bom? Vocês podem olhar lá. E eu também tenho informações, nessa mesma tabela, eu posso ter informações sobre o acesso à minha tabela. Né? Quem nunca foi perguntado, qual a última vez que minha tabela foi acessada? Qual a última vez que teve leitura? E antigamente, no Postgres, nas versões mais anteriores, nós não tínhamos essa informação a nível de banco de dados, né? A nível do Postgres, a gente não tinha. E agora nós temos, né? A partir da versão, essa aqui é o 16, eu acho que é 16 que entrou, eu tenho a informação de Let's Set Scan e Let's Index Scan. Tá vendo? A partir da 16, eu coloquei, ó, para mim não errar. Então, a partir da 16, eu tenho essa informação que você consegue ver qual foi o último sex scan que eu tive nessa tabela ou index scan. Né? Reparem que são views diferentes, né? Mas é uma para HIP, outra para o índice. Né? No ambiente OLTP, queremos o quê? Sex scan 0. Né? Nós queremos isso, mas não, às vezes nem sempre é possível, mas essa é a nossa meta. Né? Indexes long, quanto mais indexes only scan eu tiver no meu ambiente, né, eu vou minimizar os heap fats, né, é mais legal. Né, também é uma coisa, é um desafio, né, porque tem a consulta coberta lá com o include, a gente sabe que tem os ORMs da vida, que tem aquelas queries. Né. Tudo bom? Sim, sim, em tempo real. Por exemplo, você fez um update na tabela, o Postgres automaticamente, você fez o update, comitou, ele já vai lá e atualiza os catálogos. Muito baixo. Então, o padrão já é on. Então, você já está no seu ambiente, você nem está vendo, né? O padrão já é on. Mas, assim... Não. Assim, o impacto é muito pequeno, tanto é que o padrão é on, você nem percebe. Se você tiver com problema de performance no ambiente, você colocar off, não vai mudar nada. Praticamente, o seu ganho vai ser zero, tá? Praticamente zero. Então, assim, isso não vai gerar um impacto muito grande. Habilitado, bem habilitado. Essas acumulativas estatísticas é habilitado no post por padrão. O track on é on, inclusive. Isso já é on. Uma bem legal, que eu gosto bastante. Até anteriormente, o post 16, a gente tem informação, né, de como os back-ends acessam o meu buffer access, minha área de memória do Postgres, era muito complexo. Né? A gente coletar isso, né? Você tinha que escovar muito bit para você saber essa informação. E no post 16 entrou essa cumulativa estatística, que é PG Status.io, né? Que eu assim, acho ela fantástica, muito boa.
eu também trabalho com SQL Server, então às vezes a gente faz algumas analogias, né, de SQL Server para Postgres, que a gente trabalha no dia a dia com ambos. Eu até brinco com a Fernanda, tem isso aqui, né, essas coisas do dia a dia, né. E no SQL Server isso era muito fácil a gente ter essa informação, e no Postgres era muito complicado. E agora se tornou bem mais fácil, né. Então, eu tenho a PG Status I/O, que entrou a partir da versão 16, né, que eu consigo ver essa área de buffer como é acessada, né. Então, eu tenho, ela tem várias colunas, você pode tirar várias métricas dela. Eu vou falar uma forma de que é legal e vou fazer, vou fazer uma demonstração aqui para vocês verem sobre o buffer cache hit hatch, né, que às vezes a gente pode ter informação enganosa na PG Status Database, e eu vou mostrar para vocês. Então, ela tem várias colunas. Uma delas é a context, né, que você fala como que é a estratégia de acesso ao buffer, tá? Então, é esse cara que eu quero filtrar, como que é, né, o meu acesso ao meu buffer access. Através dela, eu posso melhorar meu cálculo de cache hit rate do meu banco, tá? Você pode aprimorar seu monitoramento através dela. Você pode melhorar sua visibilidade sobre a I/O do ambiente, tá? E no context, eu separei aqui as 4 principais para a gente olhar, que é o que eu vou fazer a demonstração, que é como chega meu back-end, como chega meu PID, né, no context. Pode ser normal, book read, né, book write ou vácuo. Tem mais opções, tá? Eu só filtrei algumas aqui para a gente mostrar, para a gente fazer uma brincadeira. E aqui eu tenho várias colunas, né? Eu sei que não dá para vocês lerem, que está muito pequeno. Então, eu tenho aqui o back-end type, o objective, e aqui, ó, a setinha vai andar ali, ó, é aquele ali, o context, confia em mim, tá? É a opção do context ali. Aí eu tenho aqui, ó, read time, write time, que é o quê? É quanto tempo que eu estou levando, né, para as operações em disco, tá bom? Ó, informações do F-Sync time eu tenho aqui também, ó. A opção de extends, né, os altos crescimentos que eu estou tendo no meu banco. E aqui eu vou fazer uma pequena demonstraçãozinha, né, para vocês sobre ela, né. Eu estou criando uma tabela chamada tdemo, que tem apenas 2 colunas, vou inserir 8 milhões de linhas, vou fazer um count, que eu quero saber quantas linhas ela tem, eu não vou usar o catálogo, né, porque eu quero fazer isso mesmo, né. E aqui eu tenho as informações. Reparem que eu executei, né, 2 queries. A query é a mesma, aqui que eu estou filtrando o context aqui, eu estou pelo um acesso normal e o outro book read, né? Porque esse acesso na minha área de buffer, ele é um book read, né? Vocês lembram que o Postgres lá tem tem 5 minutos. O Postgres tem um acesso de, quando você tem uma share buffer de, sei lá, 4 GB, se você quer ler 10 GB, ele não vai alocar, né? Tem aquele algoritmo que ele joga lá 1/4 do share buffer para a página e tal, etc, etc. Então, aqui, reparem que quando eu fiz um acesso normal, meu cache hit rate deu 92. Quando eu executei essa query, que ele precisou ler a tabela inteira, todas as páginas, o book read, que ele fez, aí ele fez um book read na minha área de memória, o cache hit rate, 27%. Esse é o cache real. Porque as suas páginas não estão todas na share buffer. Entendeu? A parte de login, né? Eu vou dar uma corridinha aqui por 3 minutos, pessoal. A parte de log é você configurar os logs do Postgres, né, para você tirar métricas e informações, tá? Então, lá você pode criar lá no Postgres, criar uma pasta específica para guardar esses logs, né, que é o Postgres log lá, onde você pode logar queries lentas, conexões de conexões, logs, auto-vácuo, arquivos temporários, né, tudo isso você, né, juntando com a parte de monitoring das acumulativas, você vai agregar seu ambiente, sua observabilidade com os logs que o Postgres provém para você, né? Você pode usar o PG Badger para ler esses logs, né, e te ajudar a entender e analisar esses logs. Ah, é? Ó, melhoramos, hein? Ganhamos mais tempo. Fizemos um book read agora. Então, você pode usar o PG Badger para analisar esses logs, tá? Ajuda muito, em vez de você ficar naquele arquivo lá, pesquisando lá no grep, lá, etc. Ele vai te ajudar nisso. Eu posso logar o Postgres, né, para ter os eventos críticos, crashes, restarts no ambiente. Atividades do checkpoint, pode ser logadas também no arquivo de log. Tá?
Tem uma view do sistema que você pode ver todas as suas configurações do Postgres, que é a PG Settings, que você não tem acesso ao arquivo post.conf no SO. Você pode rodar uma query na PG Settings, você vai ver todas as suas configurações que tem no Postgres. Tá? Algumas configurações que você faz requer restart. Tá? Você vai ter que fazer restart na sua instância. E aqui algumas configurações default do Postgres 17. Por exemplo, log checkpoints é on, log connect, padrão é off. Aí, se você, por exemplo, aí, complementando a sua pergunta, se você tem algum problema de performance no seu ambiente e você começar a habilitar log demais nessa opção aqui, nessa parte, aí sim você pode onerar mais ainda. Por exemplo, você quer logar todas as queries, põe log state duration lá. Você coloca 0. Não usa o ratio, né, que é a opção nova do 13, que você pode pôr um percentual de query. Não, eu quero tudo. Aí logo a conexão, desconexão. Aí sim, aí você vai agravar o problema no seu ambiente, entendeu? Então, o diretório do log, né, a pasta log, você pode setar para a pasta que você quiser aqui, você pode mudar. Log lock weights, tá vendo? O padrão é off também, não é on. Você pode colocar on aqui. E como eu falei, algumas configurações requer restart. Então, se você mudar alguma coisa e você vê que esse cara aqui ficou true, pending restarter, você vai ter que fazer o restart no seu ambiente para essa mudança ser aplicada, tá bom? E a parte de tracing, né, que aí já é um pouco mais a fundo, né, é mais escovar bits. Depois também a gente pode ter a parte de tracing que você pode investigar mais, identificar os problemas e possíveis problemas que aconteceram no seu ambiente. A PG Start Statement é um caminho, né, que você pode olhar, né, que ele loga todas as queries que são executadas. O auto-explain, para pegar as slow queries, né, para você também, ajuda bastante. O PG Profile, que também é uma extensão, né, para você poder fazer um profile no seu ambiente, né, de você ficar logando ali algumas coisas que você quer. Tá bom? E em cima da PG Stat Statements, você pode ter macroanálise, né? Em cima daquela primeira pessoa que eu falei lá de queries, né? Então eu posso escrever uma query onde me retorna as consultas com top N total exec time, total min exec time, por chamada, né? Quais são as queries mais executadas no meu ambiente, né? Quais queries consomem mais CPU no meu ambiente? Quais queries estão consumindo mais I/O? Quais queries estão fazendo tendo mais leituras de block reach, que é a minha leitura da memória, né? Que é o buffer pool ali. Quais queries estão fazendo mais leitura física, né? Block reads, né? E assim, o que você tiver necessidade de coletar e armazenar. Tá bom? Alerta aí, de acordo com o seu ambiente. Quantos minutos eu tenho? Cadê a plaquinha? Quanto? 20? Ah, não, não precisa correr assim, não. Ah, não. O cara me enganou o livro. Então, a parte de alerta. Aí, né, em cima, aí vamos agora fazer um histórico. Então, eu coletei métricas, né, eu configurei lá meu Postgres para logar algumas coisas. Estou coletando métricas da minha cumulativa statistics, das minhas statistics views, etc, etc. Aí a gente chega na parte do quê? Do alerta, né? Criar os alertas para o seu ambiente. Né? O que eu quero ser alertado? Sobre o quê? Né? Então, eu posso ser alertado por potenciais problemas, né, que pode vir a acontecer no meu ambiente. Tá? Os hábitos monitorem, os hábitos podem ser configurados para enviar alertas, tanto do post como do SO. Né? Aqui eu dei o exemplo dos hábitos, mas também podemos usar quem? O Prometheus, né? E usar o Alert Manager, que em cima daquelas métricas, em cima dos cálculos que você fizer, você fala, cara, isso aqui aconteceu, opa, me alerta. CPU bateu 100%, me alerta, entendeu? Então, tanto os hábitos como o Prometheus, você pode configurar esses alertas em cima das métricas coletadas, tá? Aqui, é ruim para ver, mas é um diagrama, né, de coleta, onde eu tenho aqui o Postgres, aí eu tenho aqui os catálogos, né, as views, as cumulative views, aí eu tenho o exporterzinho, no caso você usar Prometheus, ou você pode ter os agent aqui, onde eu coleto as métricas, captura, guarda e joga no quem? No Grafana, tá? Eu utilizo muito uma ferramenta open source chamada PG Watch.
E o PGWatch ele faz justamente a utilização de um servidor à parte que vai fazendo as consultas e ele leva para um Postgres que está com timestamp DB. É muito efetivo. Na parte interna dele tem todos os parâmetros assim, que a gente está vendo aqui na palestra, então ele é bem completo. Talvez dê uma olhada depois e você possa gostar. PGWatch 2. PGWatch 2 e vai sair o 3. É da Cybertech a ferramenta. E eles usam InfluxDB como banco. O Time Series DB é o InfluxDB. É o banco que eles guardam. Usam InfluxDB e Postgres, usam os dois. Isso. E ele também é bastante modificável. E isso é uma coisa que eu gostei muito nele. Então, todos os parâmetros, as carries que estão internas lá dentro, tu pode modificar muita coisa lá. E ele é bem intuitivo de tu realmente entrar lá no banco, mexer, botar personalizado do teu jeito. Tá me atendendo bastante aqui. Eu trabalho com consultoria, a gente implementou em vários clientes, está dando bastante certo. Sobre ferramenta e tudo de monitoramento, eu queria saber, eu vi aí que tem uma infinidade, né, de views que você pode usar, de recursos, mas daí você tem que ir lá e executar, que nem os prints de tela que você deu. Existe alguma ferramenta onde eu possa ver isso através de gráficos, no modo visual, e eu consigo parametrizar o que eu quero que essa ferramenta monitore? Lá onde eu trabalho, nós temos os Zabbix, mas o Zabbix ele é muito amplo, né? Então ele monitora desde o sistema operacional até a rede, tal. Aí ele só manda um alerta para mim quando tem alguma coisa de banco. Mas assim, é muito genérico para nós, né? E como nós temos muitas bases, eu queria saber das melhores práticas aí, né? Se existe algo que possa atender essa demanda nossa, né? De você ter uma tela igual essas de aeroporto bonita, que tem o gráfico, puta, ó, tá vermelho, tá essa view aqui, putz, preciso colocar outra view. Existe alguma ideia que faça esse trabalho de monitoramento ali, mas junto do banco ali, parceira do DBA? Existe isso ou não? Existe. As ferramentas, igual ele citou. Desculpa. As Eu ferramentas, igual ele citou, New Relic, Datadog, essas ferramentas a gente chama de plug and play, né? Você pega o agentezinho, instala, cria um usuário para ele conectar no banco, coletar métricas, ele vai te fazer isso. Datadog, New Relic, essas ferramentas pagas, as pagas plug and play, vai fazer isso para você. Vai ser mais simples de você configurar, tipo o que você quer. Você vai criar um usuário no banco com uma senha, vai conectar, vai instalar o agentezinho, fala, cara, você conecta aqui nessa instância e me coleta métricas. Aí deve ter um checkboxzinho lá, quer coletar tamanho de banco de dados, tamanho de tabela. Você vai clicando e ele seleciona e ele, pum, ele começa a coletar para você. Mas ele te manda isso graficamente ou não? Aí, tipo, se você contratar, sei lá, New Relic Cloud da vida, aí você vai pagar essa assinatura lá e lá vai ter sua métrica, o dash, tudo no lugar só lá. No painel seu lá, você vai ter seu gráfico lá e tal. E existe alguma gratuita? Não, gratuita. Gratuita. Não, a comunidade tem muito. Tem muitos exporter, do Postgres pronto já pro Prometheus. O próprio Zabbix tem um template lá no próprio site do Zabbix lá, se você colocar no Google lá, Zabbix, ele vai te fornecer, que usa a opção de user parâmetros, ele tem as queries lá, que ele vai conectar no post, vai te dar as métricas. O Zabbix tem também já, tem a documentação, e é muito boa a documentação. Mas aí ele é mais especializado, então, né? Porque isso. O que a gente recebe lá hoje é muito superficial. Não, assim, pode dar uma olhadinha no Zabbix, só que você vai achar. Tá. E é oficial do Zabbix, a documentação, é oficial do Zabbix. Uhum. Tá joia. Obrigado, viu? Nada. Mais alguma? Então vamos continuar. Oi? Então, falando mais dos alertas, né? Então eu posso alertar, posso criar um alerta lá, meu Max Connect chegou em tantos por cento, te envia um alerta, né? É um alerta. Conexão idle transact por X minutos, né? É legal você colocar também no ambiente. Inactive application slot, né? Um slot de aplicação ficou inativo, me alertar sobre por quê, né? Pra você olhar, transaction ID wraparound, né? Quem nunca passou por esse problema. Archived failed, em X times, por X segundos. Lembra dos rates do cálculo, né? Então você pode ter um alerta com esse cálculo. Espaço em disco, né? Se o meu disco está enchendo ou não. E, anyway, tá? E, para a gente chegando ao final, coletei, tem as métricas, né? Está meu ambiente, tá tudo redondinho. Não garanta que o seu Postgres esteja configurado, né, para ter melhor performance, né, e estabilidade no seu ambiente, tá? O Postgres tem muitas opções de configurações, muitas configurações de segurança que a gente pode estar ajustando
para ele ficar de acordo com o que você quer de métricas, né? Então, basta a gente dar uma olhadinha. Aqui eu coloquei algumas configurações, né, que é legal, que é interessante a gente alterar no Postgres, né? Que o out of the box, às vezes, não é tão legal para o seu cenário, para o seu ambiente, que a gente pode estar mexendo, tá? E aqui agora eu vou mostrar para vocês um dash, onde tem as métricas que são coletadas via BDWatch, que é a nossa ferramenta lá de coleta. Então, ó, baseado no que a gente estava falando lá de métricas, né? Eu tentei dar um zoom aqui. Aqui a gente tem um gráfico, tá? Esse aqui a gente chama de o PG Overview, onde eu tenho, esse aqui é uma métrica do sistema operacional, né, o load da máquina, o status do meu Postgres. Aqui eu tenho se o meu banco está up, né? Porcentagem de memória, max connections, algumas configurações do Postgres que a gente coloca aqui, tá? Aqui eu tenho informações sobre as conexões. Aqui eu tenho informações sobre as conexões. Quantas conexões eu tenho em idle, ativo, idle transaction. Informações de commits e rollbacks. Eu tenho aqui também, ó. Eu tenho aqui conexões idle por usuário. Eu tenho aqui também, né? Informações da minha shared buffer. Eu tenho aqui também, né? Os count 1, count 0, para me saber se está sendo muito usado, pouco utilizado, se eu posso aumentar, se eu posso reduzir minha shared buffer. Tá? Uma opção que a gente gosta muito, que é o weight do meu servidor. Né? Eu sei que está ruim para ler aqui, mas aqui tem IO weight, buffer pin, né? Os weights que o Postgres tem. Aqui eu tenho as tuplas que são retornadas em fetch, que a gente busca lá da PG Stat Database, tá vendo? A gente pega aqui também. Aí eu tenho a composição de locks, conflitos, deadlocks, arquivos temporários criados, né? Tamanho de banco. Tá aqui, ó, tem um banco de dados, informações do UOL. Da PG, eu faço uma mistura entre PG Locks e PG, e coloco os locks, deadlocks, todos estão ali. Aí eu tenho informação do meu UOL, quantos UOL está sendo gerado, quanto está sendo escrito, o meu checkpoint, ó, BG Writer, checkpoint, que está ocorrendo, o tamanho do meu diretório de UOL, que está aqui, ó. Quanto que eu estou escrevendo de UOL no meu ambiente? Não dá para você ler aqui não, mas aqui é em mega, tá? Está tendo em mega. O tamanho do meu diretório de UOL é 1 GB que está aqui, ó. Então, todas essas métricas aqui são coletadas lá, né, das Statistics View, Cumulative Statistics, aí como aqui tem informação do SO também, tem coisas do SO, né, de swap, de processador e memória. Tá bom? Então, esse é um dash do nosso BDWatch, que é bastante usado, onde a gente tem todas aquelas métricas. Não, nós fizemos do zero. Vou te falar, aqui foi do zero, né, Fernanda? Tudo do zero. Nós não usamos nada do padrão. Nada. Foi tudo feito do zero mesmo. Foi um trabalho árduo e duro. Dúvidas? Uma questão sobre observabilidade. Quando a gente está vendo aqui essa observabilidade, você está mostrando o banco todo, né? Mas o Postgre é um cluster, né? Eu posso colocar vários bancos. A gente consegue, você já pensou se a gente consegue, por exemplo, segregar por banco ou segregar por usuário? Sim, sim. Quanto é que no Dash lá eu tenho informações do cluster inteiro, que a gente chama de cluster wide, e eu tenho informações por database. A gente ali está fatiado. Por exemplo, locks, eu tenho locks por database, entendeu? Aí a share buffer já é global, entendeu? Eu tenho a quantidade de linhas que são inseridas e atualizadas por banco, e também tem a geral. Então, você pode fazer as... Aí é de acordo, lembra que eu falei que alguns catálogos são por contexto do banco, e alguns são cluster wide, esse slide aqui, ó. Aí é baseado naqueles catálogos lá, você faz essa métrica que você falou, que é essa opção aqui, ó. Que é esse... Cadê? Aqui, ó. Esse slide aqui, ó. Então, eu tenho catálogos que é cluster wide, que é a visão global da sua instância, igual você perguntou, e eu tenho catálogos que é por database, por relation, né? Igual o Paulo perguntou sobre bloat, né? Ele vai usar
Tipo, a PG Inspect é uma extensão, mas ela está padrão com tree, você cria ela e pode fazer join ali com a PG Stats e descobrir o bloat da sua tabela. Entendeu? Aí você descobre. Aí você vai para o relation. Aí isso aí é a granularidade, você vai de acordo com a sua necessidade. Rosana, eu não sei se você se cobre essa parte, mas no nosso ambiente, a gente sente falta de monitorar em tempo real se há alguma consulta que está onerando o sistema naquele momento. Eu quero saber rastrear naquele momento quem que está onerando, qual a consulta, qual o usuário, tipo hora top, sabe? Tem como ter uma... Então, aí você vai usar PG Stat Statement. Você usa o PG Stat Statement, aí ali você vai pegar... Não, eu sei, mas e se quando eu chegar lá já passou? Aí você tem que ter a restabilidade, o trace da vida ali. Mas entendeu? aí é um Aí por isso tem que coletar a métrica. É um trade-off, mas eu preciso naquele momento e o meu chefe está lá me cobrando, saber. Porque, por Tá exemplo, atacando se você este pensar, também. uma query que foi muito onerosa, ela teve um tempo de execução maior. Vamos fazer uma analogia assim, né? Um pouco sua query demorou, sei lá, 3 minutos, um exemplo. Uhum. Aí você configurou que eu quero logar as queries acima de 10 segundos, tal. Aí você vai ter lá, aí você no seu monitoramento, você vai ver, opa, eu tive um pico aqui, você vai ter rastreabilidade e vai ver, opa, foi essa query. A gente sente falta do ambiente assim, porque não puxando sardinha pro hora top, mas porque lá eu consigo, é o que a gente conhece, né? A minha referência. Eu vejo e aí pisca em vermelho e mostra o ID o PID, né? Isso. Aí eu vou lá no banco, corro e rastreio para saber quem está É o causador daquilo. É igual, mesma coisa. Você pode configurar, por exemplo, Prometheus, você vai lá, configura, bateu lá, você vai pegar o PID, ele te joga no Alert Manager e te joga o PID da query. Mesma coisa, igual. Só que você vai ter que configurar criar um exporterzinho, e isso customizado para você. Às vezes o exporter padrão do post não vai te atender nesse caso. Vai ter que criar isso, justamente. Mas dá para fazer igualzinho, mesma coisa, tá bom? Eu particularmente utilizo a PG Top. Eu dei uma fuçadinha e a gente consegue customizar para deixar quem está usando mais CPU, quem está escrevendo mais, quem está fazendo mais leitura. Então, assim, tempo real me ajuda bastante. Não, jQuery não. jQuery não. jQuery eu vou no log mesmo. Igual, por exemplo, aqui, no nosso, a gente coleta de 10 em 10 minutos, a gente coleta top queries por CPU, por I/O, entendeu? Então, eu tenho a rastreabilidade. Então, por exemplo, quando bate um alerta, como eu coleto, a cada 10 minutos eu vou lá na Task Statement, aí, porque a Task Statement, ela tem, quando você instala ela, você coloca lá, eu quero logar 15 mil queries, aí você pode ter um parâmetro top, todas as queries, só as top, por exemplo. Então, ela tem um tempo que ela faz o reset. Entendeu? Entendi. Então, o que a gente faz? Eu coleto ela, a cada 10 minutos eu vou lá, faço uma query mesmo, guardo aqui no BD Watch. Então, eu tenho todo o timestamp das queries executadas durante o dia inteirinho. Entendi. Então, eu sei em qual período, qual foi a top query por CPU, qual foi a top por I/O, qual foi a top, entendeu? Não, mais leitura física e assim uma janela um pouquinho maior eu tenho no Badger. Aí eu vou lá e vejo. Isso. Mas às vezes é... E aí a gente tem um alerta, por exemplo, igual você falou. Quando a gente tem uma query que ela demora X, a gente tem um alerta, bate o alerta, aí ele vai lá logo e a gente sabe qual é a query, baseado... Inclusive, a gente tem isso, bate lá o PID, eu vou lá e vejo. Porque a page da stage tem lá o query ID, você pega ele e você bate lá, entendeu? Por isso que a gente coleta essa stage, justamente para isso, para fazer esse cruzamento de informação, entendeu? Valeu. E em caso de uso de... Opa, aqui. A gente usa muito réplicas de leitura no nosso ambiente e a gente sente a dor de não ter o stat statements lá para fazer justamente esse monitoramento. Como tu indicaria fazer esse tipo de alerta, ter essas informações se tratando de réplicas de leitura? O stat statement põe na réplica, não põe não? Tem na réplica, você pode pôr lá na sua réplica. Normal, a gente tem servidor de BI que a gente coleta métricas das queries de BI, tem na réplica. Obrigado, pessoal.